E opa, banco 6. Hoje vamos de obra nova pra vocês. A nossa história começa já com um bicho misterioso e escuro. Adentro de suas profundezas, alguém está lutando para estar escapando. Após lutar um pouquinho, essa coisa consegue escapar. Conseguindo finalmente se libertar daquilo, vemos já essa pessoa que nesse momento é a nossa protagonista, Salvos. Ele, nesse momento, então começou a caminhar. No momento então, ele começou a se perguntava onde que estava e quem era ele. Começando a pensar, essa coisa começa a entender umas coisas, mas do nada uma tela de sistema já brota na sua frente, onde que em seguida mostra algumas informações sobre o nosso prota. Seu nome era Salvo. Ele nesse momento era uma larva do demônio infantil, com uma habilidade especial para entender qualquer tipo de idioma. Ele nesse momento também tinha 5 pontos em sua vitalidade, e força e resistência. Pensando no que estava acontecendo, após um tempo, essa pessoa começou a entender que aquelas informações eram basicamente dele. Entendendo mais sobre isso, ele nesse momento então começa a olhar ao redor, para poder então ver se tinha algumas pessoas por perto. Mas olhando por alguns momentos, ele via que não há criaturas nenhuma viva por milhares de distância. Tudo que ele podia ver era esse vasto deserto vazio. Para não poder ficar nesse canto, ele então começa a rastejar pelo chão. Após um bom tempo rastejando pelas pedras rochudas, ele começa a sentir algumas coisas cutucando ele. Curioso para saber o que era isso, em um tempo essa pessoa se virando. Ele vê então uma rocha espinhosa e percebeu que esse era basicamente um objeto branco e duro, com espinhos ao seu lado. Salvos nesse momento começou a perceber que essa rocha era uma rocha comum, mas começando a perceber umas coisas, Salvos percebe que há várias outras rochas igualzinho à mesma nesse mesmo lugar. No momento, nosso protagonista começou a se perguntar se essas rochas eram basicamente rochas comuns, ou se havia algo um pouco diferente nelas. Enquanto nosso protagonista ficava olhando para essas rochas, uma tela de sistema já aparece mostrando uma coisa ao nosso protagonista. Aparecendo então, a tela de sistema mostra ao nosso protagonista que seu nível atual acabou upando. Graças a isso, nosso protagonista Salvos recebeu nesse momento umas experiências. Graças então a essas experiências, nosso protagonista começa a pensar um pouco a mais. Ele nesse momento poderia estar utilizando seus poderes nessas rochas para poder meio que se localizar nesses lugares. Então assim nossa protagonista simplesmente utiliza sua habilidade nessas rochas. E a habilidade indicou que elas eram realmente apenas rochas comuns. Desapontado por ver que essas rochas não tinham vidas para poder estar guiando a nossa protagonista, nesse momento Salvos não quis ficar para trás. Para isso então, a nossa protagonista nesse momento utiliza novamente as suas habilidades nessas rochas, com o objetivo de conseguir encontrar uma dessas rochas um nível acima da inteligência do que nosso protagonista pensava. Sua esperança de achar uma rocha inteligente acaba indo água abaixo. Desapontado com a vida, a nossa protagonista do nada já recebe uma tela de sistema mostrando aqui que nesse momento nossa protagonista pode simplesmente estar ganhando uma novas habilidades. Enquanto estava avançando, enquanto também olhava para a tela de sistema, ele nesse momento aprendeu que havia alcançado o nível 2. Agora tinha 5 pontos para poder estar evoluindo suas estatísticas nos seus status. No entanto, mesmo tendo esses 5 pontos, a nossa protagonista fica confuso do que estaria utilizando aquilo, mas nosso sistema aparece novamente. Mas aqui mostrava ao nosso protagonista que nesse lugar havia outros monstros. Esses monstros eram basicamente semelhantes ao nosso prota, deixando a nossa Salvo basicamente feliz com essa situação. Eles eram literalmente parecidos com a nossa protagonista. No entanto, um deles tinha umas cores diferentes. Nossa protagonista, confusa em alguns pontos, ela começa a questionar a si mesma se esses bichos eram literalmente ela, só que diferente um pouco. Mesmo que as cores fossem um pouco diferentes, ela então começa a utilizar uma habilidade de identificação. Usando essa habilidade, nesse momento a nossa protagonista descobre umas duas coisas. Uma delas era que todos esses bichos aqui eram nível 1. Outro era que ela era a mais forte. Se vendo como a mais forte, a Salvos nesse momento pensava que agora estaria tudo de boas. Mas pensando nisso, algo do fundo começa a chamar já a sua atenção. Isto era basicamente um demônio infantil de nível 2, assim como ela. Mas uma das coisas que chamou mais a atenção da Salvos foi basicamente uma habilidade sua lá, que foi esses tentáculos. Mas em seguida surgiu também alguns fogos, deixando ela bastante ansiosa. Nesse momento, a Salvos queria estar aprendendo a mesma habilidade desse bicho. Usando a habilidade de identificação,
O nosso prota aqui nesse momento descobriu uma nova coisa, que essa habilidade que esse bicho utilizava era basicamente fogo mágico. Esse fogo foi criado quando o bicho utilizou mana ao redor para estar dominando aqueles fogos. Curioso para saber se poderia estar utilizando a mesma habilidade, essa abre sua tela de sistema, tá abrindo. Ela vê que nesse momento poderia estar aprendendo a mesma habilidade, mas terá que estar gastando 5 pontos que a mesma tinha. Já que ela tinha bastante ponto, ela então coloca alguns pontos em alguma sabedoria. Quando a nossa Salvos faz isso, uma estrutura semelhante a uma teia de aranha apareceu por cima dela. Mais confuso sobre essa teia de aranha, essa pessoa fecha os seus olhos. Fechando, ela abre logo em seguida. Mas ao abrir, a Salvos percebe que nesse momento aquela estrutura, que era basicamente uma teia de aranha, sumiu, deixando ela bastante confusa do que estava acontecendo. Mas querendo ignorar isso, pois ela via que no futuro próximo ela vai poder estar utilizando a mesma habilidade que aquele bicho utilizou, ela não quis estar desistindo fácil. Para isso então, a nossa Salvo estará seguindo aquele demônio infantil, pois seguindo aquilo, ela pode estar aprendendo a mesma habilidade que aquele bicho utilizou agora há pouco. Após de horas e horas viajando com aquela larva, aquela coisa do nada resolveu parar, por algum motivo. As larvas na frente, por algum motivo, não estavam avançando. No entanto, isso fez a visão de nossa Salvos ficar bastante bloqueada. Bastante curioso para saber o que era isso, a nossa Salvos acaba desviando em algumas partes. Ela consegue chegar num ponto alto. Chegando nesse ponto alto, a mesma consegue ver alguma coisa na frente. A coisa que ela viu foi basicamente uma larva infantil, que no entanto, a mesma coisa tinha um nível 5. Fez a nossa protagonista nesse momento travar de medo. Aquilo lá via os monstros e via a nossa protagonista não querendo perder comida. Aquilo lá avança para cima dele, mas nossa protagonista não iria deixar seus bichinhos morrer fácil. Para isso então, ela utiliza a habilidade de fogo, salvando ela e salvando também os bichinhos abaixo. Logo após salvar os bichinhos abaixo, Salvos pensou que agora com a sua habilidade poderá se tornar um herói. Ela nesse momento poderá estar utilizando sua habilidade para salvar a larvas nível baixo. Mas pensando como seria herói na vida, aquela larva nível 5 bate com a cabeça dele e na dela. Isso que aquela larva nível 5 fez, deixou a larva nível 2 bastante acabada. As outras larvas que viram isso acontecendo não quis deixar isso barato. Os bichos tentaram a sorte, no entanto, eles não conseguiram fazer nada. Aquela larva nível 5 conseguiu facilmente derrotar todas. Salvos que não queria tentar a sorte, fica só de fundo observando isso tudo acontecendo. As larvas só morriam na mão daquela larva nível 5. Atrás, a Salvos percebia que nesse momento ela nem sequer teria chance de estar lutando contra aquele monstro sozinho. Pensando em estar lutando contra aquela larva nível 5 junto com outras larvas fracas, Salvos começa a olhar para baixo. Ela procurava uma larva só que tinha um olho virado para as costas. Só que abaixo dela havia várias larvas e as mesmas estavam atrapalhando ela a procurar a que ela queria. Mas uma das larvas resolveram fugir, deixar a nossa protagonista e as outras companheiras mais fracas para trás para morrer. Para sobreviver no meio disso, ela terá que estar capturando os restos das larvas que sobreviveram. Ela queria fugir com elas, já que não teria opção de estar lutando contra isso. Só que aquela larva nível 5 era rápida. Eles corriam, mas não adiantava. Dando a cabeçada em cada um, as larvas infantis acabaram morrendo, deixando nossa protagonista jogada para longe. Nesse momento, essa aqui não tinha nem sequer ideia do que ele estaria fazendo. Mas no chão uma coisa começa a acontecer, uma luz surge. Ela então abre uma tela de sistema para entender o significado, mas seu foco nem foi tanto, pois na sua direção outra larva já é jogada nele, fazendo caído no chão. Apesar da dor, ela percebeu que uma estrutura semelhante a uma teia era literalmente uma coisa ligada à sabedoria. Ela usou todos os seus pontos para estar aumentando sua inteligência. Agora aquela estrutura de teia de aranha de antes, agora ela pode estar vendo perfeitamente. Agora com aquelas chamas, agora em chamas, a mesma começa a correr na direção da larva nível 5. Com aquilo, ela facilmente conseguiu matar essa larva nível 5, fazendo um buraco em seus peitos, matando aquilo em uma piscada só. Só que por ter feito isso, uma larva de longe começa a assistir nossa protagonista com bastante admiração. Tendo escapado por pouco da morte, essa chega perto de nossa protagonista, mas ela ignora totalmente a coisa desse cara, pois ela viu que nesse momento ela conseguiu upar 3 níveis. Além do mais, ela conseguiu chegar no nível 5. Ela agora pode estar utilizando novas habilidades. Além disso, ela agora possui a habilidade de ataque de fogo. Feliz com isso, ela acaba meio que sendo interrompida com sua felicidade, pois aquela larva chegou já perto dela demais. Movendo a cabeça para um lado, a Salvos percebeu que esse bicho olhava tudo que ela fazia. Vendo isso, ela apenas resolve estar saindo desse lugar. Já então que ela resolveu sumir, a nossa Salvos começa a andar por esse mundo há alguns dias. Andando
andando nesse mundo vazio, essa mesma encontrou vários monstros. Porém, esses bichos resolveram atacar ela. Para poder então se defender, ela lascava um obscuro em cada um deles, mandando aquele trem para outro mundo. Mesmo que os bichos atacavam ela não importava, pois isso fazia a mesma estar upando de nível. Mas enquanto andava, ela percebeu que uma coisa estava seguindo ela. Aquilo era aquela larva de antes. Mas do nada, um bicho mais forte do que ela apareceu. Vendo que não poderia estar lutando, aquela larva de antes aparece. Aquilo rouba a presa de nosso protagonista. No início, Salvos não estava se importando com isso, pois aquilo não estava atacando-a mesmo, permitindo que aquela larva seguisse ela em sua jornada. A Salvos começou a perceber umas coisas. Toda vez que ela resolve lutar contra um bicho, aquela larva colorida aparece e rouba sua presa, deixando a nossa protagonista bastante frustrada. E com isso, deixará a nossa protagonista ganhando menos experiência. No entanto, isso fazia que ela não evoluísse mais. Abrindo sua tela de sistema, ela via lá que estava ganhando menos pontos do que ela queria ganhar. Já então, sabendo que essa coisa estará seguindo ela abre sua tela de sistema. Com aquilo aberto, ela utiliza um dos pontos que tinha em agilidade, deixando essa bastante rápida. No entanto, vendo que ela era mais inteligente, ela olha para trás. Lá, ela via a mesma larva utilizando seus pontos para aumentar a agilidade, para poder alcançar nossa protagonista. Fugindo daquilo. No entanto, no fundo, ela sabia que a sabedoria dele nas batalhas será bastante útil. Nesse momento, a nossa protagonista meio que permitiu que aquele cara pudesse seguir a nossa protagonista. Em um momento, ela começou a pensar em se livrar da larva. Ela pensava estar machucando o mais rápido possível ela, mas percebeu que essa coisa que ia fazer não estaria tornando ela diferente como o Rei Demônio que basicamente derrotou ela. Caso ela fizesse isso, ela se tornaria basicamente um bicho totalmente sem noção, que atacaria qualquer coisa, sem ver, deixando ela sem saída. Então, em vez de prejudicá-los, Salvos então decidiu encontrar maneiras de estar evitando aquela coisa por completamente. Mas de repente, Salvos e a larva vermelha acabaram encontrando 5 outras larvas, um pouco maior. Uma delas era preta. Salvos não tinha certeza se as larvas eram basicamente selvagens como as outras. Já então, como não atacou eles, ela percebeu que eles poderiam ser basicamente calmos. Assim então, ela resolveu estar se aproximando um pouco mais dele. Chegando então já mais perto dessa larva preta, ela começa a ver que seu nível era basicamente nível 9. A outra atrás era nível 6. Mas Salvos nesse momento, aqui tinha alcançado já um nível 8. Mas a larva preta, que era nível 9, acaba apontando para a nossa protagonista. Sem entender o que estava acontecendo, ela então entrega o vermelhinho para essa larva preta, já que em sua visão, ela pensava que ele estaria querendo eles na sua equipe. Nesse momento, nossa protagonista não estava entendendo o que eles estavam tentando fazer, mas do nada essa larva preta aí resolveu já querer atacar a nossa protagonista. Ela é quase atingida, mas aqui ela fica confusa ao pensar que essa larva está atacando eles ou foi só apenas uma autodefesa. Mas logo após um minuto, a larva preta começa a atacar a nossa protagonista novamente. Pensando em atingir a nossa protagonista novamente, naquele momento a larva vermelha aparecendo. Ele então já lasca um soco na cara da larva preta. Vendo isso, a nossa protagonista percebe que a larva veio até esse certo lugar para estar salvando ela. Assim então a larva vermelha e a larva preta começaram a lutar. Nossa protagonista fica no fundo só travada, ela não conseguia fazer nada. Enquanto ambos estavam lutando, quase perdendo seu corpo todo, uma larva verde já do fundo aparece. Ela, enquanto aparece, já intervém nesse negócio todo. Ela joga uma pedra no meio daquilo, acertando a larva vermelha. Nossa protagonista fica mais assustada, mas logo após um minuto, eles começam a olhar para outro grupo de larvas ao fundo. Eles começam logo em seguida já a atacar a nossa protagonista e a larva vermelha. Nesse momento, Salvos ficou sozinho com a larva preta. A nossa vermelhinha ficou ali lutando contra as 3 larvas que ficaram sobrando. Mas Salvos, nesse momento, estava travado de medo. Ela não queria fazer nada. Ela só queria virar amigo dessa coisa, mas vendo que não pode, ela então já saca a ideia que precisará estar lutando contra isso, para que pelo menos o seu XP venha para ela. Após um tempo, a larva negra começa a se preparar para estar atacando ela. Atacando, a nossa protagonista desvia. Já desviando, ela já começa a utilizar uma habilidade. Usando a habilidade de fogo, um soco acaba meio que acertando seu estômago. Nesse momento, ela percebe que era bastante mais rápido do que seu oponente. Lutando contra aquela larva preta, ela começa a olhar para uma larva só de um olho só. Por ter colocado bastante pontos em agilidade, ela conseguiu facilmente desviar de um ataque daquele bicho que tentou atacar ela por trás. Vendo que para lutar contra a larva negra, ela terá que derrotar essa larva de um olho só, ela tentar a sorte. Mas a larva negra não quis deixar a nossa protagonista seguir com seu plano à frente. Mas vendo que a larva negra não estará deixando ela seguir em frente com isso, ela inventa uma distração, botando um fogo em algum lugar
ela joga já na direção da larva negra, fazendo que a larva negra se escondesse, pois essa larva negra se sentiu um pouco ameaçada. Logo após jogar o fogo, ele viu que aquilo lá era uma distração, pois o seu foco original era atacar aquela lesma de um olho só. Só que aquela larva de um olho só já tinha preparado um ataque seu. Suas rochas estariam acertando a nossa protagonista, mas ela nesse momento era mais rápida. Ela desvia disso, desviando. Ela então já ataca um soco de qualidade em sua cara. Com esse soco e o fogo junto, ela consegue vencer dessa primeira lesma. Ali após então matar aquela primeira larva, ela começa a pensar que a larva vermelha poderia estar em desvantagem, mesmo sendo forte. 3 das lesmas era basicamente forte para uma só. Mas nesse momento, ela inventa uma ideia doida sua. Porém, antes que ela possa botar isso em prática, aquela lesma negra brota já. Aquilo tenta atacar ela, mas ela desvia facilmente disso. Isso fez que uma dessas lesmas acertasse as outras, fazendo uma baita confusão. Por cima, ela cai, mas as 4 das lesmas acabaram focando em nossa protagonista como seu alvo principal. Mas antes que possam acertar uma coisa em nossa protagonista, uma das lesmas acabaram sendo derrotada no meio dessa brincadeira. Salvos agora, pensava que agora seria o ótimo momento para estar lutando contra aquela lesma negra. Já pensando, Salvos começa já então a lutar contra aquilo. Após um bom tempo de luta, Salvos utiliza uma habilidade de conjuração de fogo. Com aquela habilidade de conjuração de fogo, ambos começam a trocar golpes. Agora ambos conseguem lutar entre si, mas após horas e horas de luta, a Salvos nesse momento ficou bastante esgotado, não conseguindo mais lutar contra aquela coisa. Não conseguindo dar o último soco para derrotar aquilo, a nossa protagonista lembra que tinha um amigo. Graças então à larva vermelha, lasca um soco na larva preta. Mas para vencer essa luta, a nossa larva negra resolveu querer trair seus companheiros. Ela mata um de seus companheiros para ganhar uns pontos e experiências para si própria. A última larva que sobreviveu, a larva vermelha derrota aquilo. Esse momento aqui era uma situação de 2 contra 1. Salvos e a larva vermelha carregavam seus contra-ataques para derrotar aquilo. Seus 2 golpes acertaram em cheio a larva negra, fazendo aquela coisa voar para cima e bater no chão logo em seguida, para que no fim essa larva negra possa ser derrotada. Salvos e larva vermelha logo em seguida desaba do chão, pois está bastante cansado por estar lutando bastante sem parar. Então logo em seguida uma janela de sistema aparece, informando que Salvo nesse momento tinha aprendido já uma nova habilidade chamada descanso. Além do mais, ela conseguiu estar upando de nível. Agora seu nível atual é nível 9. Olhando na janela de estado, ela nesse momento começa a perceber que está bastante perto para estar alcançando o nível 10. Vendo que estava perto para estar chegando no nível 10, ela vê que alguma coisa interessante estaria acontecendo. Mas mal sabendo que irá acontecer, Salvo nesse momento só está grata por sua habilidade estar ajudando ela a se recuperar. Enquanto uma brisa suave soprava nela, Salvo e a larva vermelha começam a descansar pacificamente nesse lugar de luta onde que eles acabaram de cair na mão contra aquela larva negra. Ela, aqui nesse momento, começa a ver umas coisas acontecendo com si própria. O seu nível 9, ela havia que percebido que estava crescendo, mas logo em seguida, ela começa a desenvolver um novo medo, que ela não tinha no nível 1. Ela poderia estar ficando tão grande como o grande demônio, que logo no início começou a atacar ela. Ela nesse momento começa a ficar bastante confiante, que poderia estar evoluindo cada vez mais. Ela poderia até ter alguns tentáculos. Já então que a larva vermelha ajudou a nossa protagonista a vencer da larva negra, ela então nesse momento não se importa mais dele estar seguindo ela agora. Mas a cena daqui já é acordada para um outro lugar. Daqui já vemos uns demônios bastante assustados. Um ficava em pé em sua varanda. Logo em seguida volta para o seu trono. Mas enquanto voltava para o seu trono, os demônios inferiores começaram a inclinar a cabeça para ele. Neste momento, essa coisa se levantou para estar lidando com algumas pessoas e alguns tolos que ousaram desafiar, entrar em seu próprio reino e destruir algumas coisas importantes dele. Após um bom tempo, vemos então a sua aparência sendo revelada. Ele possui alguns chifres um pouco grandes. Enquanto o chifrão do moleque nasce, ele pede para que esses bichinhos abaixo encontrassem nosso protagonista e a larva vermelha, para que ele pudesse ser trazido para esse certo lugar, para que cada um deles pudessem ser julgados. Caso um desses bichos pudesse trazer esse rei demônio, estaria dando uma recompensa a quem conseguisse completar essa missão. Ouvindo essa ordem de seu comandante, milhares de demônios inferiores começam a correr para estar conseguindo achar a nossa protagonista. Seus passos, quando batiam no chão, tremia todo o local. Sua missão era assim, era só estar localizando eles e capturando eles, pois em seus territórios, essa coisa não estará deixando ninguém vivo.
Então assim, a cena já nos mudada para um outro lugar, enquanto aqui podemos já ver a nossa protagonista caminhando perto de um penhasco. Enquanto caminhava por ali, eles escutam um barulho esquisito, vindo debaixo daquele penhasco. Bastante curioso para saber o que era aquilo, um deles começa a olhar. Olhando, eles levam um susto, pois embaixo deles haviam vários demônios tentando capturar eles. Um desses bichos já chega perto de nosso protagonista, um já chega ameaçando, caso que um deles se movimente, estará dando uma morte não tão boa para cada um deles. Mas Salvos e Lava Vermelhinha assistiram atentamente e tentaram começar a entender o que estava acontecendo. Então a Lava Vermelha começa a chamar a atenção de Sil. Um dos motivos principais de chamar sua atenção foi uma das larvas que ela conheceu antes. Elas estavam basicamente sendo forçadas a fazer algumas coisas. Reconhecendo uma das lesmas, a nossa protagonista vê de fundo uma rebelião acontecendo. No entanto, um demônio superior aparece e eles tentaram se rebelar, acabaram batendo nas botas. Só que no meio dessa brincadeira, a lesma de um olho só tentou fugir também. No entanto, um lança-chamas foi na sua direção, acertando aquilo em cheio. Não só acertando, como também mandando aquela lesma para um outro mundo. Pelo aviso do rei superior, ninguém poderia estar escapando. Caso escapasse, estaria acontecendo a mesma coisa que aconteceu com a larva de um olho só, pedindo para que o resto seguisse eles, sem sequer pensar em estar fugindo. Nossa protagonista, Lava Vermelha, faz os mesmos, mas eles ficam bastante afastados. Eles seguem eles, só que com um pouco de cuidado, pois logo à frente, um dos demônios acabou executando várias daquelas larvas, deixando nosso protagonista bastante assustado. Mas do nada, um dos demônios olhou para cima, um deles observa nossa protagonista. Mas Salvos e Lava Vermelha conseguiram se esconder bastante rápido. Travado, não conseguindo mais se movimentar, aqueles demônios superiores se afastavam. Salvos e Lava Vermelha ficavam travados de medo, mas após um tempo, eles começam a olhar para um lado do penhasco, onde que podemos ver que essa coisa emanava uma chama mágica. Mas Salvos percebeu que essa coisa era basicamente como um objeto mágico. Salvos, então, vendo isso, rapidamente desliga isso. Após desligar, Salvos começa a andar em sua direção. Chegando perto dessa lança, nossa protagonista utiliza nela uma habilidade de identificação. No entanto, infelizmente nada aconteceu, deixando nossa protagonista bastante confusa sobre a sua origem, de onde que isso veio. Tentando novamente olhar aquilo, uma nova notificação aparece do sistema dizendo que por estar utilizando demais sua habilidade de identificação, ela agora conseguiu estar upando aquela sua habilidade para o nível 3. Além do mais, ela ganhou uma experiência para estar evoluindo suas habilidades geral. O sistema acabou dando uma informação à nossa protagonista que nossa prota nesse momento será tipo uma arma de grau médio, feito de chamas mágicas. Vai estar permitindo que ela inflige danos e adicionar fogos aos seus inimigos. Vendo então essa nova coisa, deixou nossa protagonista bastante ansioso para estar utilizando isso em qualquer tipo de coisa. Mas ela, nesse momento, precisa estar upando essa coisa aí para estar ficando cada vez mais forte. Enquanto mexia com aquilo, eles se viram, mas se virando, eles vê uma fera feroz se aproximando lentamente dele. O sistema em seguida acaba avisando que essa besta era nível 15. E o medo logo em seguida acaba aparecendo em Salvo. Mas eles não tinham tempo nem sequer para pensar, pois aquela besta já gruda já os seus dentes quase neles. Enquanto aquilo avançava em sua direção, nossa protagonista percebe que a diferença de números entre eles era um número bastante grande. No momento, nosso protagonista não tinha nem sequer uma ideia de como estar lutando contra esse seu oponente tão formidável. Para ela, parecia basicamente um dos capirotos bastante evoluído. Após um tempo, aquela coisa começa a rosnar na direção de nossa protagonista. Após rosnar em sua direção, aquilo vai em uma velocidade extremamente rápida em sua direção. Pensando que estaria acertando o vermelhinho, a Salvos utiliza uma habilidade sua que desvia aquele ataque. Ela ativou sua habilidade de conjuração de fogo e logo depois desferiu um golpe até que feroz nesse bichinho. No entanto, seu golpe nem sequer conseguiu dar um arranhãozinho nessa fera. Por outro lado, essa fera acaba logo em seguida tentando arrancar um pouquinho de sua pele, mas de alguma forma ela conseguiu evitar que seu ataque acaba acertando ela. Mas após um tempo, a Lava Vermelha acaba atacando esse bichinho. Eles dois conseguiram fazer que um pouquinho de dano aconteça nesse bicho. Por então a Lava Vermelha ter dado um pouquinho de dano nessa fera, esse bicho então começa a focar um pouco a mais na Lava Vermelha. Aproveitando a pequena distração que o vermelhinho fez, Salvo em seguida acaba atacando logo em seguida um ataque de fogo em sua barriga. Esse seu ataque acabou pegando essa fera desprevenido. Logo após fazer isso, nosso protagonista e a larvinha vermelha começou a atacar esse lobo sem parar. Nesse momento, deixa a fera um pouco insegura de quem estaria atacando. No entanto, antes que pudesse agir, esse lobinho ataca a nossa protagonista, fazendo a bater em um canto. Logo após jogar a nossa protagonista para longe, aquilo ataca o vermelho
vermelhinho, dando um arranhãozinho até que de leves nele. Caído no chão, ela vê que o vermelhinho não tancaria aquele lobo sozinho. Ela começa a pensar o que poderia estar fazendo. Olhando para o redor, ela começa a ver aquela lança de antes. Apesar dessa lança estar bem enficada no chão, ela tentou utilizar um pouquinho de suas forças. Com sua força, ela tentou puxar essa lança. No entanto, ao tocar nessa lança, uma sensação de queimadura começou a aparecer nela. No entanto, pondo força demais, ela conseguiu arrancar aquela lança da parede. Olhando para o seu companheiro ferido, ela sentiu um pouquinho de raiva ao ver que seu companheiro está bastante ferido em um campo de batalha. Para poder então utilizar a lança, ela então utiliza um fogo para arrancar aquele lobo perto de seu companheiro. Agora bastante confiante ao ver que poderia estar derrotando essa fera, a nossa protagonista acaba criando uma confiança que agora estaria lançando essa lança e derrotando esse bicho. Preparando para lançar isso, aquele bicho começa a agachar, pois já estava se preparando para estar correndo na direção de nossa protagonista. Pelo vermelhinho estar no meio dessa brincadeira, ela não poderia simplesmente lançar a lança, mas aquele lá pediu para que ele pudesse lançar. Não podendo fazer isso, ela então só viu o lobo vindo na sua direção. Ela nesse momento teria que estar aguentando um pouco esse lobo, pois após um tempinho ela então poderia estar utilizando essa lança para derrotar o lobinho. Após aguentar um minuto, ela vê uma oportunidade única para estar derrotando esse lobo. Ela viu então a boca do lobo aberta. Com aquela boca aberta, nossa protagonista pega na sua lança. Segurando a sua lança na mão, ela lasca um ataque na direção desse lobo. E como ela previsto, ela conseguiu acertar o lobinho, acertando em cheio a sua boca. Não só acertando, pois logo aquela lança acertar aquele lobo, aquilo lá desaba do chão. Já caindo no chão, a nossa protagonista vence essa pequena luta. Mas então, para tu curioso para saber do que estará acontecendo dali em diante, nós aqui teremos que deixar para uma próxima parte. Mas para nós ter aquela parte 2 básica, vamos deixar uma meta de likes. Se nós aqui conseguir chegar na meta de 3.500 likes, eu trago a vocês uma parte 2. Então, nos vemos por aí, né?